Olá, caros alunos dos cursos de Tecnologia da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Univale. Eu sou o professor Eduardo Alves da Silva, sou formado em Ciência da Computação e quero dar as boas-vindas aí, bem como fazer o processo inicial aí com vocês de introdução ao ambiente que a gente está preparando especialmente para vocês iniciarem na trajetória relacionada à tecnologia, que envolve em algum momento disciplinas de programação e os fundamentos de programação que são essenciais aí para qualquer curso que envolva algum tipo de manipulação de informações por meio de programas de computadores. Então, eu pretendo auxiliá-los nesses primeiros passos, uma parte básica de algoritmos, e a gente vai começar aí nesse primeiro vídeo com a configuração do ambiente. O ambiente que vocês vão usar para desenvolver os programas de vocês, ou os primeiros programas de vocês, dar os primeiros passos, que é o ambiente de desenvolvimento integrado, é uma IDE. Então vocês vão ouvir falar, e provavelmente no decorrer dos cursos que estarão cursando, sobre IDEs, Ambiente de Desenvolvimento Integrados. Do inglês, IDE é a sigla para Integrated Development Environment, então Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Eu costumo utilizar o Qt Creator, que é justamente essa telinha que está ao fundo aqui do meu vídeo, e eu vou fazer exatamente com vocês o processo de instalar o Qt Creator para a gente chegar nessa telinha ao fundo do vídeo, tá bom? Essa telinha aí no fundo do vídeo nada mais é do que um tradicional Hello World. Então quem vai trabalhar com programação vai perceber aí, vai passar em algum momento pelo famoso Hello World, que costuma ser o primeiro programa feito pelos programadores que começam em alguma linguagem de programação. É um bem tradicional, bem clássico, e eu alterei o Hello World para um programa que vai exibir a mensagem Nivelamento Algoritmos EMCT, que é a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Então existem várias IDEs disponíveis aí, gratuitas, open source e pagas também, mas eu vou mostrar para vocês, vou adotar nesse nivelamento a que eu estou mais acostumado a utilizar, é a minha preferida aí para programar em C e C++, que vai ser a linguagem adotada para exibir os exemplos aí de código-fonte no nivelamento, mas existem outras aí, então a gente usa também aqui na Univale CodeBlocks, Visual Studio, Visual Code, Eclipse, NetBeans e várias outras aí, de acordo com o propósito aí que a gente quer atingir em termos de desenvolvimento de aplicações. Então tem algumas IDEs que para algumas linguagens elas oferecem recursos adicionais e são mais interessantes. No caso do C e C++, aqui eu acho mais interessante é o Qt Creator, tá bom? Então, o primeiro passo que vocês precisam executar é baixar e instalar a IDE de preferência. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente acessa e faz o download do instalador do Qt Creator, ou da Qt Creator, né? Então, eu estou com o navegador aberto, o endereço é bem simples, é qt.io, ou io, né? qt.io. E no site do Qt, o Qt é um framework multiplataforma para desenvolvimento de aplicações multiplataforma, então dá para desenvolver aplicações para desktop, para mobile, para TVs, para embarcados, mas o framework em si é uma palavrinha que vocês vão aprender numa fase mais avançada, provavelmente dos cursos de vocês. O framework em si a gente não vai usar, a gente vai usar só a ferramenta que automatiza o processo de construir um programa para a gente, tá bom? Então, acessei a página inicial, vamos acessar o item Download e aí procurar pela versão gratuita. Então o Qt tem uma versão paga e tem uma versão open source gratuita de código-fonte aberto que pode ser utilizada pela comunidade desde que algumas regrinhas sejam adotadas. Essa versão open source, a gratuita, é a que a gente vai utilizar porque ela se enquadra, se encaixa nas nossas necessidades. Ela é muito mais do que suficiente. A gente consegue chegar no nível de aplicação profissional usando só as partes gratuitas do Qt e do Qt Creator. Então, acessei a parte do open source, desço aqui na página até encontrar um linkzinho aqui para baixar o instalador online. Então, tem uma série de cliques aí que a gente faz nesse processo inicial.
Eu estou usando o sistema operacional Windows, então já foi detectado aqui e ele vai baixar um executável para o Windows. Se vocês tiverem outro sistema operacional, ele deve detectar também e baixar um executar similar, só que para o sistema operacional de vocês. Então mais um cliquezinho que eu dei ali na opção, começou a fazer o download e na sequência, após o download, a gente vai executar esse aplicativo aqui e ao executar esse aplicativo aqui, vai vir uma interface ali de instalação. Para quem não está acostumado, então talvez vá fazer a primeira instalação de um programa na vida, a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês como fazer corretamente essa configuração dessa instalação desse sistema de desenvolvimento, desse ambiente integrado de desenvolvimento, que ele é bastante utilizado, inclusive, em linha de produção profissional de software. Então, deixa eu clicar aqui para abrir e daqui a pouco já vai aparecer a janelinha aí da instalação do instalador para vocês. Então, deixa eu só ver aqui. Então, aqui, ó, cheguei na janelinha de instalação do QT Creator, que é do nosso interesse. Ele vai pedir para vocês criarem uma conta, então é uma conta gratuita, podem fazer a inscrição direto no site ou direto pelo instalador. Eu já tenho a minha conta aqui, é o meu e-mail pessoal, a minha senha já está definida, aqui eu cliquei, ela se perdeu, então eu vou digitar de novo. E avanço aqui nessa primeira telinha. Aqui deu um erro de rede porque a minha conexão caiu por algum motivo, mas eu vou conectar de novo e vou tentar fazer essa instalação. Então, para vocês conseguirem instalar o Framework, vocês precisam estar conectados à internet. Conectei novamente aqui e agora, ao clicar em avançar aqui no processo de instalação, ele começa a obter as informações aí para fazer baixar os pacotes necessários. Então, pacotes também é uma coisa que vocês vão ver aí no decorrer dos cursos, que costuma ser utilizado essa terminologia para uma série de recursos que a gente pode aproveitar que estão prontos já para serem utilizados. Aqui, sobre as obrigações da versão gratuita, né, os termos da licença LGPL, que costuma ser a Lesser GNU General Public License, versão 3 aqui, então atendemos todos esses critérios no nosso nivelamento, podemos aceitar tranquilamente. Estou informando aqui que vai ser para uso individual e não para uso empresarial, para venda de software, tá bom? Então avancei de novo, aqui ele obtém mais algumas informações sobre o processo de preparar a instalação do framework em si. Então, de novo, a necessidade aí de estar conectado à internet. Esperando mais uns minutinhos, aí só passar essa barra de progresso e a gente já dá sequência. Eu tenho um detalhe, eu estou mostrando isso aqui para vocês num computador que eu já tenho QT Creator instalado. Então vai chegar algum momento ali que eu vou parar o processo e vocês vão continuar aí na casa de vocês. Aqui, se eu quero enviar estatísticas para melhorar a QT, né, a empresa que mantém o QT nesse processo aqui de instalação e nos recursos que a gente utiliza do QT, eu não vou habilitar nesse momento, fica a critério de vocês, apesar de que a gente enviar estatísticas às vezes é positivo, porque ajuda a melhorar uma ferramenta que a gente usa. Então aqui os detalhes agora sobre o diretório de instalação, em que pasta do nosso sistema a gente vai instalar. Ele, por padrão, o diretório base é o C2 pontos do Windows ali, que é um diretório que costuma ser default para todas as instalações do QT. Como eu já tenho uma instalação nesse diretório, eu vou colocar QT2 aqui, porque senão ele vai dar um reclamar ali que diz, ó, você já tem uma instalação nesse diretório, então eu não posso instalar na versão base, no diretório base. Qual é a única restrição aqui que vocês devem tomar cuidado? Esse diretório aqui não pode conter espaços. Não posso fazer algo do tipo assim, ó, QT2 com espaço. Olha só o que ele está me avisando ali, ó. O diretório de instalação não deve possuir espaço. Por favor, especifique um diretório válido. Então, cuidem com isso. Eu quero usar espaço, ou quero separar, né, os meus caracteres. Coloquem um underscore ali, ou alguns entendem como underline. Então, qualquer coisinha vem depois, tá bom?
Então não usem espaço no diretório de instalação. Vou colocar uma instalação personalizada aqui para instalar o mínimo que a gente precisa para rodar ou para compilar e gerar os nossos programas, aí, nossos primeiros programas. Depois vocês vão entender esses termos, rodar, compilar e tudo mais, na medida que a gente avança no nivelamento. Aqui eu posso escolher diversas versões do Qt, mas eu vou escolher apenas uma, vou escolher a última então aqui, que é a versão 6.03 nesse momento. E aqui eu tenho que definir qual é o kit de compilação. Então compilador é uma palavra que vocês vão escutar com frequência também. Qual é o kit de compilação que eu vou instalar junto na minha ferramenta? Então eu vou escolher essa aqui, que é a MingW, o compilador MingW, está na versão 8.1.0, 64 bits, que é a arquitetura do meu computador, da minha máquina. Então só essa opção. E em termos de Qt, eu só preciso disso. Por quê? Porque eu não vou usar mais nada do framework em si, só o componente de compilação. Depois, o principal aqui, que é o que a gente quer, é a IDE, que é o nomezinho esse aqui, ó, Qt Creator, versão 4.14.2. Então isso aqui ele nem deixa eu desabilitar, né, porque é o principal da nossa instalação. E aí eu posso deixar habilitado aqui os depuradores, então debugger, vocês também vão conhecer com o tempo, mas são utilitários que nos auxiliam a realizar testes quando a gente está programando. Adicionalmente, eu vou marcar aqui a mesma versão do compilador, que é o MingW, lembra? Que eu acabei de marcar lá no Qt, eu vou marcar aqui, ó, então 64 bits, para ser compatível com o que eu acabei de selecionar aqui em cima. E deixo aqui o CMake, que é um kit de construção também, e opcional Ninja eu posso até desabilitar. Então essas são as seleções necessárias, é um conjunto mínimo aí para a gente conseguir compilar um programa, que é transformar um código fonte num executável, em outras palavras, resumindo bem resumidamente, tá bom? Avancei, preciso aceitar os termos da licença novamente, ou das licenças envolvidas naquelas seleções que eu acabei de fazer, então vou aceitar aqui. Avanço novamente, aqui eu escolho um diretório para ser atalho no meu menu iniciar. Avancei mais uma vez, agora aqui deu uma travadinha na tela porque ele começa a carregar algumas coisas. E quando eu chego nessa etapa aqui de pronto para instalar, é só clicar no install, esperar o processo acabar, e esse processo demora um pouco porque percebam aqui, ó, vai usar quase 2 GB de espaço em disco. Por quê? Porque ele instala uma suíte de ferramentas completa para produção profissional de software. A gente usa um mínimo, então tem ideias que vão ter um conjunto de instalação mínimo muito menor, mas eu, como eu disse, eu uso o Qt Creator por uma série de facilidades que ele nos fornece para trabalhar com C e C++. Não vou dar continuidade aqui, mas vocês instalem e concluam o processo, tá bom? Não vou dar continuidade porque eu já tenho ele instalado, ok? Então vou cancelar aqui, mas vocês continuam. E depois de ele estar instalado, deixa eu ver aqui, eu vou abri-lo. Agora eu estou no escuro aqui, não estou aparecendo para vocês, né? Vou voltar. Então eu vou abrir a IDE, e aqui ela não está aberta ainda, porque esse aqui nada mais é do que um print que eu coloquei no fundo dessa tela, para vocês me enxergarem. Mas eu vou abrir a IDE, que eu já tenho ela instalada, e iniciar o primeiro projeto com vocês, para testar se funcionou a instalação que a gente acabou de fazer, tá bom? Não estranhem se a minha ideia aparecer em alguns momentos uma série de outras opções que não vai aparecer para vocês, porque eu já tenho a ideia instalada, eu já trabalho com ela e nas minhas aulas e em programas que eu desenvolvi, então já vai ter uma série de coisas ali que foram utilizadas. Mas isso é tranquilo de vocês com o tempo entenderem o que está acontecendo ali, porque que aquelas informações já estão ali presentes, por exemplo, tá bom? Então, estou abrindo aqui a ferramenta, só um minutinho. E aí, deixa eu ver aqui se eu consigo selecionar. Consegui selecionar, consegui trazer a ferramenta para o foco aqui da nossa tela. E aí continuar a gravação sem interromper. Então, isso aqui é o conjunto de projetos que eu já possuo. Essa tela vai estar vazia para vocês. E sem delongas, né, para a gente não demorar muito, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou iniciar, criar um novo projeto aqui, C++, só para a gente testar se a ferramenta foi instalada com sucesso e o compilador também. E aí, sobre compiladores, vocês também já vão ver nas próprias unidades de aprendizagem da trilha de nivelamento que é mencionado sobre esse recurso, ok? Então a gente tem uma série de opções de projeto aqui, ó, projeto de interesse no momento é aqui, ó, projetos que não usam o framework Qt, porque aqui eu tenho as aplicações, possibilidade de criar aplicações C ou C++ puras ou planas. Então eu vou criar uma aplicação C++ plana aqui, ok? Avançando, eu tenho que colocar um título, ele já sugere um diretório inicial, eu vou manter esse diretório inicial. Vou criar um projeto chamado nivelamento. Então, criei ali nivelamento, avanço. O meu sistema de compilação, eu vou deixar o padrão tradicional do Qt, que é o Qmake. E aqui provavelmente vai aparecer apenas uma opção para vocês. Para mim aparecem várias, porque eu tenho vários kits de compilação aqui. Exemplo para Android, para aplicativos desktop, para aplicativos que usam só o compilador, para WebAssembly, mas vocês não precisam de nada disso no momento. Então eu vou selecionar apenas o kit que deve estar disponível para vocês aí, que vai ser o da versão 6.0 64 bits, que é esse aqui. E vou avançar. Avanço mais uma vez. E agora espera um pouquinho carregar aí o nosso primeiro projeto. Olha só o que apareceu aqui para mim. Talvez a cor da ideia também vai estar diferente, mas isso é totalmente personalizável nos ambientes de programação. Então eu uso fundo escuro, um estilo de cores aqui que vocês vão entender o que significa com o tempo também. E à esquerda aqui o que a gente pode notar é os arquivos que são criados. Então, quais são os arquivos de interesse nesse momento aqui? Apenas esse aqui, ó, main.cpp. Esse é o primeiro arquivo de código-fonte que a gente está vendo nesse nivelamento e ele já vem com esse conteúdo aqui, ó. Então, esse conteúdo aqui vocês vão passar a entender nos próximos vídeos. E o que nos importa aqui é o seguinte, ó, verificar se esse conteúdo aqui que está nesse arquivo, esse texto que está nesse arquivo, vai gerar um programa válido com o kit de compilação e com a ideia que a gente acabou de instalar. Então, para fazer isso, eu venho no botão de play aqui, ó, sem fazer mais nada, e verifico se algo acontece corretamente, se não é gerado nenhum problema aí nesse processo. Como que eu verifico isso? Aqui piscou, não sei se vocês conseguiram ver, na minha saída da aplicação, ao clicar ali aparece essa janelinha aqui, abre essa janelinha, essa informação aqui, ó, Hello World, que é exatamente o texto que está colocado aqui nessa parte do arquivo. Então, se isso aconteceu, significa que vocês conseguiram instalar com sucesso e utilizar a IDE para o primeiro programa de vocês, apesar de não entenderem nada do que significa esse conjunto de palavras aqui. O importante é chegar até aqui, dar o play e as coisas funcionarem, tá bom? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Era só para dar as boas-vindas para vocês e mostrar como fazer uma configuração aí de ambiente de desenvolvimento integrado, IDE, para programação C e C++. Tá certo? Então, desejo aí sucesso a todos vocês nos cursos que vocês estão evoluindo, estão progredindo, estão iniciando. Então, depende muito de cada um qual o momento que vai realizar esse nivelamento. E que sempre contem com os professores de vocês, comigo, com a professora Anitta e com qualquer outro professor que vocês conheçam no contexto do curso, tá bom? Forte abraço, até a próxima e a gente continua aí explicando sobre a parte de programação nesse ambiente de nivelamento para vocês na sequência. Valeu, tchau, tchau.